Por que que temos corridas tão baratas, né? Se liga na pergunta aqui do parceiro, né, onde que ele questiona a questão de termos corridas tão baratas aqui em Maceió, se comparado a outras regiões do Brasil. Eu vou deixar meu ponto de vista e peço a você que é motorista aqui em Maceió, deixe o ponto de vista seu também. Você que já rodou, não roda mais, você que faz extra, né? Você que, por exemplo, não apenas é do Drive, mas é do Urbemoto, 99 Moto, que roda também. Você concorda com essa afirmação? Se você concorda, deixa a opinião aqui a respeito desse assunto. O fato de termos corridas tão baratas não é recente, não, tá? Isso não é de hoje. Não passou a ter corridas baratas, por exemplo, de um ano para cá, não. De 2 anos para cá, não. Ó, eu rodo por aplicativo aqui desde 2021, tá? Eu não sou do início, né, lá, tal. Pode ser que quem seja do início mesmo, né? Pode ser não, com certeza pegou uma realidade diferente da minha. Por exemplo, quem roda há 6 anos já aqui em Maceió, né? Eu rodo há pouco mais de 2 anos e meio. Mas vamos lá. Isso, no meu ponto de vista, essa realidade não é de hoje, sempre foi assim. Quando eu comecei a rodar, a gente não tinha as motos, só tinha carros, e eu tenho certeza que não tinha a quantidade que tem hoje. Provavelmente temos muito mais carros hoje, tá? Do que há 2 anos e meio atrás. Antes já tinham corridas baratas e muita corrida barata na rua. A diferença, por exemplo, eu vou dar uma das diferenças comparado a hoje, é que a gente não tinha as motos e a concorrência, talvez, até mesmo entre os carros, né, já que só tinha os carros, não era tanta quanto hoje, tá? Aí a gente conseguia trabalhar porque a gente tinha dinâmico no início da manhã, a gente tinha dinâmico meio-dia. Eu me lembro muitas das vezes, quando eu comecei a rodar só pela 99, eu não tinha Uber. Cara, eu rodava de 7 da manhã a 11h30, 12 horas mais ou menos, parava para almoçar nesse horário. Mas, cara, sempre tinha dinâmico, era 3 vezes ao dia dinâmico na tela. E isso fazia com que as corridas se tornassem mais graúdas. Mas as corridas, por si só, na característica original delas, elas já eram baratas. Sempre foi, vou dar um exemplo, da parte baixa ali, da orla, para o aeroporto, sempre foi 28, 29, 30. Até hoje. Sem dinâmico, tá? Sempre foi. Então, até hoje. Quando a gente fala de corrida barata, né? No caso, o que o colega questionou aqui, não é a corrida pequena, não é a corrida curta, ou a corrida, né, se comparar a corrida longa, não. Corrida barata é aquela que o KM é fraco. É corrida de 1,30 km, 1,40 km, 1,50 km, quando tá 1,50, tá? Ah, então quer dizer que nunca toca corrida boa? Toca corrida boa. Mas na sua grande maioria, falando agora, tem tocado muita corrida baratíssima. Não vou nem dizer barata, realmente, tá? E antes, como eu já expliquei para vocês, a gente não tinha moto, a gente concorria com a gente mesmo, né? Tipo, lógico, no ponto de vista da categoria. A gente tinha antes só os carros rodando, não tinha motos. Então, assim, a gente tinha, vamos dizer, por consequência, muita corrida boa também. Mais ou menos, sei lá, 10 meses, por aí, um ano, as motos chegaram, né? Aqui começou a categoria moto. Meu amigo, depois que as categorias motos chegaram, o que é que aconteceu? O número da oferta com relação à demanda, a demanda é a mesma. A demanda não aumentou, o número de passageiros chamando não triplicou, não. Mas a oferta em si aumentou. Isso é notório e é claro, tá? A oferta em si aumentou. Aí, meu amigo, o que aconteceu? Dinâmico não existe mais, né? E isso eu não estou nem falando, por exemplo, se a gente for comparar a Uber em 99, a Uber ainda manda nas corridas bugadas, ainda manda umas corridas boas, de vez em quando, mesmo sem dinâmico. A 99 nem isso faz, pelo menos no meu ponto de vista, em alguns momentos.
A Uber ela desconta muito, tem os seus problemas e tudo. Mas em termos de corrida boa, a Uber ainda manda, vai, não vai, ela manda aquela corrida que você anda 5 quilômetros por R$ 18. A Uber manda, mesmo sem dinâmico. Então assim, o que aconteceu? Quando chegaram as motos, cara, a concorrência encharcou. Ficou muita moto, muito carro, para provavelmente a mesma demanda, né? Ou, vamos supor que a demanda aumentou um pouquinho, mas não tem aquela demanda expressiva. E as pessoas aderiram às motos, as pessoas começaram a utilizar motos. A verdade é essa. Tem caras aí que deixou de rodar, por exemplo, no carro e está rodando nas motos. Por quê? Porque o consumo é menor, a exposição é maior, o perigo é maior, tal, beleza. Mas o consumo é menor, o gasto é menor, entendeu? E quando a gente vai comparar, o cara roda ali, faz 150 numa moto. Ele não gastou nem 20 conto, nem 30 conto de combustível. Ele não gastou. E tá cheio o tanque às vezes. Tem combustível para rodar mais um dia e meio. Dependendo da moto, roda pra caramba. Outro ponto de vista também que eu acredito que nós temos corridas baratas, que eu acho que esses são mais interessantes, é o seguinte. A nossa capital não é uma capital grande. A gente tem pouco mais de 1 milhão de habitantes. Geograficamente, se tratando de Maceió, a gente não é grande. Se a gente for comparar, gente, Maceió com Rio de Janeiro, Maceió com São Paulo, Maceió com Salvador, a gente perde de longe com relação à geografia, com relação ao número de habitantes. Tudo isso conta para que, né, a nossa cidade aqui de Maceió tenha corridas muito baratas. Isso é um ponto de vista. Existem muitos outros, né? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu conheço algumas pessoas que vieram de São Paulo, né? Ah, eu vou para aí, vou rodar aí, não quero mais trabalhar em São Paulo, tal. Mas quando vieram rodar aqui, não deram seguimento. Porque, cara, chegaram para mim e disseram, isso aqui toca muita corrida pequena. Já estranharam por isso aí. Corrida de 5,50, de 6, de 7, de 8. E eu mostro nos meus primeiros vídeos, quando eu rodava só pela 99, eu mostro lá o tanto de corrida que eu fazia. Era 40, era 35, era tantas corridas por dia para chegar ao número de 300, 300 e poucos reais. Aí depois eu fui pegando macete, diminuí um pouco mais esse número, porque passei a rodar pela Uber, né? Comecei a priorizar as corridas maiores. Mas assim, muitas das pessoas que eu vi, que veio de São Paulo para cá, do Rio de Janeiro para cá, sentiu logo a diferença, primeiramente nesse sentido. Maceió é uma cidade pequena, de uma ponta a outra. Cara, a corrida 30 conto. Quando eu falo sempre, o cara pega uma corrida na Pajuçara para o aeroporto, pela Uber vai receber ali 29, 30 reais. Se ele fizer, se ele executar a viagem. Que, como eu digo, o dinâmico desapareceu. Então, eu falo sempre, ó, nós temos a nossa cidade pequena, a nossa, geograficamente, também não é grande, tá? Tô falando de Maceió, beleza? Tem uns dias, assim, que tem aquele dinâmico e tal, que você, né, faz corridas muito boas, mas se tratando de Maceió, nossa capital é pequena. Nós temos muita moto e muito carro na rua. Ah, mas toca corrida. Tem hora que toca corrida doidado. Mas quando você vai olhar é 5,50, 6,50, é 7, é 8. É aquela corrida de 8 quilômetros para ganhar 12 reais. É aquela corrida de, vamos botar assim, 10 km para andar por 14 reais. É aquela corrida de 20 km por 26, 25 reais. Ou seja, corridas baratas. Né? Corridas onde que o KM é 1,30, 1,40, 1,50, às vezes estourando. Então, como é que faz? Eu mudei muito minha forma de trabalhar. Eu já escolhia antes, né? Eu passei um tempo, passei a escolher corrida daquele jeito. No início nem tanto, mas depois passei a escolher e tal. E cara, eu só faço as corridas que compensam mesmo. Na grande maioria das vezes eu estou trabalhando só na parte de baixo, vamos dizer assim, daqui do Vegel, Trapiche até Jatiuca, Cruz das Almas, aí subo um pouquinho ali para o Farol, mas não estendo mais acima do que isso, não, porque não compensa. Toco uma corrida aqui do centro para o tabuleiro, 16 conto. Do Vegel para a Gruta, 12 reais. Eu não faço essas corridas, entendeu? Infelizmente a gente está tendo, quem pode, lógico, né? Escolher, tem que escolher. Quem não pode, porque é que eu digo, cada um roda em uma situação diferente, tem gente que paga um aluguel de carro, tem gente que tá... Então, cada um tem uma dinâmica de trabalhar. Agora, infelizmente, é uma realidade constatada aqui
de acordo com a pergunta do amigo, que realmente nós temos corridas muito baratas. Peço a você que não é inscrito, se inscreva no canal, se gostou do vídeo, deixa o like e deixa a sua opinião também, você que já rodou por aplicativo, seja aqui, seja fora daqui de Maceió, de Alagoas. Você que já rodou em Maceió também, o que é que você acha? Você concorda ou não? Deixa a tua opinião e o teu ponto de vista. Muito obrigado pela atenção, um abraço a todos, fiquem todos com Deus.